Bom dia, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro, semana 45 do nosso devocional. E o tema dessa semana fala: você sofre com o diabo ou faz o diabo sofrer? Hoje o nosso texto está lá em 1 João capítulo 2, versículo 13, que diz o seguinte: Pais, escreva a vocês, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovem, escreva a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Na nossa reflexão diz o seguinte: os jovens estão perdendo para o maligno porque são escarnecedores. Eles são libertinos, lascivos, que vivem atrás de zoeira, farras, pegações, noitada, bebedeiras e coisas semelhantes. São desenfreados e não ligam para as consequências dos seus atos. A Bíblia recomenda manter nossos passos longe de pessoas assim. Meus irmãos, no domingo foi falado do texto acerca daqueles homens ali que tentaram expulsar os demônios da vida daquele jovem, e o texto mostra que eles não tinham intimidade, eles não tinham conhecimento total de Jesus, assim como Paulo tinha. E o texto mostra que eles, além de levar uma surra, ficaram nus, envergonhados com aquela situação. Hoje, por muitas vezes, aqui como o texto está falando dos jovens, também se refere aos adultos também. Por muitas vezes nós temos ido na casa do Senhor, nós temos buscado a sua presença em sua casa. Mas quando termina o culto, no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, aonde você vai, será se você tem mostrado, será se você tem se colocado em posição da mesma forma que você tem se colocado dentro do templo? Dentro do templo, você parece ser um cristão, mas e fora dele? Será se você tem tido intimidade com o Senhor? A ponto de fazer com que o diabo sofra? Por muitas vezes estamos sofrendo e não sabemos, mas esse texto nos mostra por que sofremos. Porque nós damos a legalidade a Satanás, para que ele entre e tenha vitória sobre as nossas vidas. Porque intimidade com Deus não é somente ir ao culto, não é somente participar das coisas da casa do Senhor, ali no templo. Intimidade é no dia a dia, meditando na sua palavra, consagrando, assim como foi falado no domingo, em jejum, em oração, estudando a palavra do Senhor, conhecimento cada vez mais do Senhor. Intimidade é isso, você ter uma vida debaixo da autoridade de Deus. Mas por muitas vezes as pessoas, elas acham que autoridade, intimidade com Deus é levantar a mão, aceitar Jesus, ir para a igreja. Não, meu irmão, não é só isso, você precisa manter uma vida diária. Aonde você vai, pessoas, elas acham que elas vão para a igreja, no momento em que ela está reunida ali com os irmãos, Jesus está com ela. Mas quando ela sai daquele momento ali, ela vai para outros lugares, Jesus aí não está com ela. Olha, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida nesse momento, mas agora eu vou participar das coisas do mundo, então eu não quero o Senhor mais aqui. O texto fala sobre isso. Os jovens, eles estão desenfreados, assim também como os adultos, querendo fazer coisas absurdas e ao mesmo tempo querendo ter a autoridade de Deus em suas vidas. O texto nos mostra que nós devemos fugir dessas coisas e fugir de pessoas que agem dessa mesma maneira. Que você possa refletir sobre essa palavra de domingo, que a intimidade com Deus não é somente ir ao templo. Intimidade com Deus é a tua vida diária. Amém? Que você seja abençoado no nome de Jesus e que Ele te proteja e te guarde. Amém.